Shalom, shalom. Essa caminhada vai ser recheada com uma meditação na palavra de Deus. E eu quero fazer um comparativo entre as ações de Jesus nas libertações das pessoas e o seu propósito. A graça de Jesus Cristo, ela se manifestava por um motivo específico. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Jesus não se movia ao acaso, ele não se movia aleatoriamente, mas ele se movia por um propósito do Pai. E assim na nossa vida também, a graça de Deus chegou na minha vida, na sua vida, nós fomos libertos do pecado, fomos salvos pela cruz de Cristo para um propósito, e um propósito além da nossa vida, um propósito além da nossa família, além da nossa vida. Ele envolve mais coisas, ele envolve a cidade, ele envolve a sociedade, a comunidade que nós estamos inseridos. Então, vejamos, quando Jesus Cristo saiu da Judéia e foi para as regiões de Cesareia, lá ele teria o seu trabalho para fazer, mas ele passou, a palavra de Deus diz em João que ele deveria passar, no capítulo 4 de João, que ele deveria passar por Samaria. Por quê? Para desviar de algum obstáculo, para encurtar caminhos. Com certeza haviam vários caminhos que pudessem levar à região da Galileia. E ele foi para Galileia, passando por Samaria, e ali ele encontra aquela mulher samaritana que tinha demônios. É verdade que os demônios não a possuíram, não se manifestaram, a exemplo do que aconteceu com o Gadareno, mas os demônios estavam ali do sexo ilícito, do adultério, da prostituição, do engano. E Jesus Cristo vai até essa mulher com graça. Uma mulher que ali no meio do nada, do ermo, ser abordada por um homem, ainda mais um homem judeu. E Jesus aborda aquela mulher com muita graça, ele conversa com ela de uma maneira tão graciosa que ela começa a compreender a vontade de Deus para a vida dela. Ela entende que Deus se manifesta no coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade, que o adoram em espírito e em verdade. Ela tem uma revelação, ela tem um entendimento, e ela se volta para os seus, ela se volta para a sua cidade, Samaria, e ela vai evangelizar aquele povo, ela vai ganhar muitas vidas, e ela vai provocar um burburinho, um reboliço ali naquela cidade, porque ela teve uma libertação no seu emocional, na sua alma. Esses demônios deixaram a vida daquela mulher, que não sabemos o nome. Mas assim Jesus cumpre um propósito, ele passa obrigatoriamente, ele deveria passar por Samaria, porque Deus tinha um propósito em libertar Samaria, e ele usaria aquela mulher. Uma mulher desprezada, uma mulher que talvez ninguém desse crédito, mas ela chega com todo o ímpeto e proclama aos quatro ventos que ela encontrou o Messias, e todos ficam curiosos e querem ir vê-lo, querem conhecê-lo, e a cidade de Samaria, a região de Samaria, recebe a palavra de maneira poderosa. Se nós compararmos com o endemoniado Gadareno, o mesmo aconteceu. Ele foi liberto de legiões de demônios, só que os demônios que agiam na vida dele, eram legiões, agiam no seu corpo, afetando a sua integridade física, a sua saúde. E eles vieram até Jesus para confrontar Jesus e acabaram pedindo para serem lançados naqueles porcos. De igual maneira, ele recebe uma libertação para voltar-se para a sua cidade, Decápolis, 10 cidades.
e ali ele exerce um ministério muito parecido com a da mulher samaritana. Ele proclama a palavra naquelas 10 cidades, e 10 cidades são libertas. Nós estamos falando de libertações geográficas, nós estamos falando de libertações de cidades, que foram efetuadas através de um indivíduo, uma mulher que estava pegando água no poço, e um jovem que estava recluso, opresso dentro de túmulos, sepulcros, cavernas. Então a graça de Deus, ela se volta para um povo, ela se volta para uma nação, mas Deus vai usar pessoas, Deus vai usar aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, o que estamos recebendo de libertação, a graça de Deus em nós, ela visa tão somente, não somente a minha vida, a minha família, os da minha casa, porque é fato que quando cremos no Senhor Jesus, nós e nossa casa servimos ao Senhor, mas o alvo de Deus, o alvo de Jesus Cristo era mais do que a casa daquela mulher, o alvo era mais do que a casa daquele endemoniado gadareno, aquele jovem, eram as cidades, eram as regiões, tanto que Jesus, ele sai dali daquela região e cruza o lago Tiberíades, o lago de Genezaré, e sai dali e vai justamente para outro lado, e aqueles demônios que estavam atormentando aquele jovem seguem Jesus para causar uma catástrofe no barco e gerar um naufrágio. Mas Jesus, naquela passagem, se desperta, os discípulos o despertam e ele se levanta e ele repreende a tempestade e tudo se acalma. Eu gostaria de aplicar esta palavra à minha vida e à sua vida, dizendo que o motivo que Deus buscou nos salvar, o motivo pelo qual Deus nos intencionou trazer a sua graça na prática, manifestar a sua graça na minha vida, na sua vida, transcende a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade, e ultrapassa esses limites e vão até as regiões em que estamos. E eu quero orar por você, para que você possa, em nome de Jesus, conhecer esse propósito que Deus tem com você, aonde você está. E aqueles que foram libertos, como a mulher samaritana e o jovem de Gadara, eles responderam prontamente e foram para os seus. Jesus até deu essa direção para o jovem que queria seguir, ele falou: não, volte para os seus e conte tudo o que eu te fiz. Esse é o propósito. Então a graça de Jesus Cristo está sobre nós, porque ele tem um propósito, não apenas comigo, mas com a minha região, com a minha cidade, com a minha comunidade. Vamos discernir, vamos aplicar esta realidade em nossas vidas, que nós fomos salvos por um propósito. Jesus desviou o caminho da Galileia para passar por Samaria por um propósito. Jesus estava ali à beira do lago de Genezaré para libertar aquele jovem. Então, eu quero declarar na sua vida libertação. Em nossas vidas, que sejamos libertos do nosso eu, que sejamos libertos da nossa alma, que sejamos libertos dos propósitos pessoais e venhamos nos colocar nos propósitos de Deus, dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós colocamos diante de Ti nossas vidas e pedimos que a Tua boa, perfeita e agradável vontade esteja sobre nós. E nós sejamos, ó Deus, instrumentos de libertação para outros, para aqueles que o Senhor intencionou quando o Senhor nos levantou como Teus filhos, como parte do Teu corpo, da Tua igreja. Nesta manhã nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor não deixe que andemos, ó Deus, por qualquer outro propósito, senão o Teu propósito soberano. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha um bom dia.